Bom dia a todos, boa Muito bem. tarde a alguns. Dia 20, sexta-feira de outubro, reunião do Locomotion. Hoje nós teremos a apresentação da professora Diana, que está ali no escuro. Mas antes da gente começar a apresentação, eu passo a palavra ao professor Leonardo Tartaruga, para que dê os seus recados e notícias e nos conte como está a sua nova vida na Itália. Por favor, professor. Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Saudações para todo mundo. Eu estou super bem. Só acho que eu peguei um pouco pesado, né, em tentar fazer um ritmo no domínio metabólico pesado, correndo a 19 km por hora. Acho que está demais. E tá bom, vou ter que baixar um pouquinho, né? Por aí. Bom, mas até uma das coisas legais que aconteceram foi isso, né? A gente começou a andar ali com o projeto do André, que envolve um experimento que a gente está fazendo bem específico, envolvendo determinantes mecânicas do componente lento no uphill. Né? Tem uma situação lá em corrida em inclinação que tem um maior componente lento em relação a plano, a gente quer tentar entender por que estavam começando com esse experimento. Então, nos divertimos bastante. Ontem teve o VO2 máximo meu, e hoje teve testes submáximos. Eu também fiquei sabendo ali conversando com os bolsistas sobre os projetos no Brasil, as coisas estão rolando bem, então está andando tudo na boa. E a gente tem uma notícia, acho que bem específica assim, para o projeto, que tem a ver com o projeto de corrida, né? Nós tivemos o primeiro resultado, primeiro round do artigo que envolve a extensão, um projeto, dados de vários anos da extensão do projeto de corrida na PeerJ, né? Foi aprovado com Major Revision, né? Então vai nos dar um pouquinho de trabalho, mas tivemos 3 pareceres bem bons, assim, e é um artigo muito especial para nós, porque envolve os dados da extensão, né? Mostrando como essa receita nossa que dá certo, assim, com dados legais, bem publicados e tal. Ah, muito bem, parabéns para todo mundo aí. Eu acho que é disso de artigo, assim, mais especial, e depois tem muita burocracia, coisas pessoais minhas, só para dizer para vocês que está indo tudo bem, e até quando eu não mando muita notícia é porque é muita burocracia, eu não fico, estou fazendo fila na prefeitura, não sei o que onde, não sei. É isso, boa parte do meu tempo está nessas funções, assim, mas estão indo bem, tá? Eu estou me inscrevendo até em alguns editais assim de pesquisa, que rapidinho vamos ver se sai resultados. Ah, tem uma notícia boa, né? Saiu o Universal com o projeto da Aline Haas, que a gente está participando, que foi pré-aprovado, né? É uma baita notícia, né? Então não é a final ainda, mas uma bela notícia da equipe. O pessoal trabalhou bastante, né? Ana Kanitz, a Val, a Val, trabalhamos muito nesse projeto e com a Aline Haas e a Andrea e a Flávia, né? Mas deu certo aí. E uma bela notícia, conseguimos emplacar mais um Universal como grupo, tá? Isso é uma bela conquista, tá? E eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Para iniciar a conversa, acho que é por aí. Estou feliz, as coisas estão andando e com muitas possibilidades, embora muita paciência, porque tem muita burocracia e política, mas vamos lá. Perfeito, professor. Obrigado. Eu acho que o Alex também tem alguma coisa para comentar. Por favor, Alex, Na fique à vontade verdade, de falar. obrigado pelo espaço. Na verdade, são duas coisas. Bom dia, boa tarde para alguns, né? São duas coisas importantes que eu quero falar com vocês. Lembrando que, sem ser essa semana agora, na outra, nós temos o Salão URGS, né, de extensão, e o Salão SIC. Então, acho que é importante a gente se antenar de preparar os trabalhos, enfim, para apresentar. Eu não sei se os trabalhos foram opções online ou presencial, não me lembro como é que foi a escolha lá do grupo, mas é importante se antenar para isso. A outra coisa, na verdade, se refere ao sábado que vem, dia 28. Até coloquei de volta ali no grupo, né, sobre a questão da atividade com a Edurgs, que vai ser aqui na Exefid. O nosso grupo de corrida, né, o Locomotion, foi convidado a fazer parte da programação da Semana do Servidor. Então, vai ter a corrida, lembra que eu falei, Léo, sobre isso? Então,
O que eu estou preocupado é que eu não estou vendo o grupo se envolvendo para colocar o nome para vir no sábado, no dia 28. É mais por isso, mais uma colaboração das pessoas, enfim, de mostrar, a gente vem de camiseta e tudo mais. Até te pergunto de novo, Léo, não me lembro qual foi a tua resposta, se a gente pode pegar quantas camisetas para doar para os servidores que vão fazer a corrida aqui no dia. Uma, duas, três, não sei. Tu que vai me dizer quantas que a gente pode pegar lá. Não, pega 3, pode ser, tá? Só tem que Tá ver bom. bem, é que as minhas eu trouxe tudo para cá, né? Aí tem que ver bem da onde ali, tem que ver com a Aí é o gurizada. Edilson que vai me dizer então que qual que eu posso pegar. Mas enfim, é Na, importante, na, acho que eles deram, foi legal esse espaço que a gente conseguiu, né? Eu que propus para eles isso, inclusive eles acataram, estão bem motivados, inclusive até foram atrás de medalhas para dar medalhinha para o pessoal também. Então o pessoal tá gostando, fizeram até um banner específico dentro da programação geral. Então acho que é um momento legal de mostrar o que que a gente faz aqui quanto Uhum. extensão e quanto promoção da saúde também, né? Nesse sentido. É bem importante, gente. Isso é bem importante, até como evento mesmo, experiência de evento. Acho que vale sempre a pena e marcar nossa posição mesmo, ir com a camiseta do Locomotion também, isso é bem legal. Era isso, obrigado. só fazendo, respondendo ali sobre as camisas, aquelas camisas que foram encomendadas por nós, todas elas foram encomendadas por alguém. Então não tem camisa sobrando. Se ficou alguma camisa lá, é provavelmente alguém que não pegou ainda. Então tem que olhar na listinha certa se acabou vindo alguma camisa a mais, daí a gente poderia liberar. Mas, por exemplo, foi vendido camisa para um menino que é do norte, nordeste. E ele ia vir para Porto Alegre agora, final do ano, buscar. Então a camisa estava reservada para ele. Eu não sei se a Dai já pegou a dela, não sei se ela conseguiu ir pegar a dela, também estava lá guardada dentro da sacolinha, dentro do armário, antigo armário do professor. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? É pegar aquela lista que nós temos, verificar quem que pegou as camisas já, se tem algumas que estão separadas, e se sobrar alguma, a gente faz essa doação. Tá? Boa, e se tiver alguém para doar, eu posso pagar, tá? Pelo Locomotion. Lembrem de contar isso aí, né? Eu teria que ver alguém que não usou a camiseta, né? Para ser nova, assim, e a gente possa. E aí eu banco, entendeu? Aí eu pago para a pessoa, a gente faz um Pix, tá? Que eu acho que é bem legal mesmo ter ali algumas. Agora vai ter que ser meio de urgência, né? Porque se Ah, não, é daqui uma semana, né? Então temos um Não é nesse tempinho. sábado, é no outro, mas é importante que a gente já se organize, porque eu vou estar Sim. bem envolvido, eu vou estar, inclusive, trabalhando na semana do servidor em outras unidades da EasyFeed, então não vou estar todo o tempo aqui. Então, se alguém puder me ajudar nesse processo, eu até agradeço, assim, tipo, né, o que tá São 3 camisetas só, então. Não precisa ser Ô, muitas, então tem Lucas, que ver o que que é possível. consegue dar Oi? uma olhada lá nas camisas pra gente? Ah, tudo é o Lucas. Contar lá, Consigo, mas conta eu o que acho tem lá que, na sacola e me passa lá a relação, eu dou uma olhadinha o que tem sobrando, o que não tem. beleza. Eu Depois eu acho te que pago uma cerveja quando eu for para Porto Alegre. Tu não vai estar aí mesmo? que eu me lembre, tem umas de tamanho bem, tipo, GG Baby Look, P masculino normal. Então, é uns tamanhos assim, das pontas, sabe? Eu Tá. confirmo lá, segundo ou terça. A gente dá o que tiver, aí se vai caber na pessoa, se for uma pessoa desse tamanho, assim. Beleza. É uma doação, né? Tipo, Terça-feira eu Boa, boa, te boa. aviso, Edilson e Alex. Obrigado. Mais alguma notícia? Mais alguma um comentário? Eu só queria comentar algo. Eu vi vocês da semana, Alex, vocês da semana passada está aí no grupo enviando para participar do evento. Sábado de manhã, lamentavelmente, eu tenho inglês de 9 a meio-dia, e justo esse final de semana tenho prova. Porém, se depois do meio-dia ainda posso ajudar, ainda precisam de não vai gente. precisar, Diana. A corrida vai ser 8h30 e a caminhada 9h15. Então, até umas 10h30 já terminou Sim, a já nossa está participação no fechado. evento. Uhum. É uma coisa meio curta, porque é só essa parte. Mas é interessante mostrar a organização.
O Ribas está fazendo super organizado isso. Esse Ribas, tudo bem, né? Então ele queria fazer como se fosse um evento mesmo. Não, é uma coisa pequenininha, o pessoal não está acostumado com. Então ele queria fazer estações de água e não sei o quê. Bem legal, assim, na verdade, ele fazia coisa boa, né? Então a gente está fazendo dentro do que é possível de um evento pequeno como esse, organizar o melhor possível, né? Então, Vamos. a água daí ele conseguiu com algum patrocinador, então por isso precisa alguém para entregar a água, né? Essas coisas todas. Ou se posso ajudar-lhes de 7 a 8:30, deixe-me saber. Que Ah, que es Diana, muy eu breve. acho que não seria legal para ti que vai estar correndo depois. Não sei, só se tu quiser mesmo, a gente agradece. A gente sempre, Uhum, toda ajuda é bem-vinda, né? tá bom. Até para a Depois, gente tirar foto junto também, né? Depois botar nas apresentações de mestrado e doutorado e TCC. Certo. Eu acho que se alguém tem mais algum comentário, quer fazer mais, quer dar mais alguma notícia, falar sobre alguma coisa. Na verdade, lembrando das apresentações lá no salão de extensão. Acredito que até seria legal na sexta-feira que vem apresentar uma prévia desses trabalhos. É a minha sugestão que eu dou, tá? Tipo assim, quem é que vai apresentar na extensão? Quem é que vai apresentar no SIC? Tem alguma coisa? Porque, por exemplo, o Adão tem que apresentar na extensão da corrida, então ele tem que preparar essa apresentação, né? É nesse sentido. Então, tu, Pedro Villanova, não tem que também apresentar alguma coisa? Pois é, eu tinha ficado com a tertúlia, né, da Caminhada Nórdica, mas eu tô bem surpreso, porque eu não recebi ainda nada de nenhum e-mail da extensão, assim, ou do salão de extensão falando nada. Tá, a gente vai dar uma olhadinha, então, ver se foi aprovado de vocês, tá? Aí, se foi, tem que preparar essa apresentação para a semana sem ser a semana que vem na outra, tá? Estranho, vou dar uma olhada também. Vou, Sim. vou comentar também com os gurias sobre as apresentações, se eles receberam esse e-mail e tudo mais. Beleza. Eu acho que agora a gente já pode iniciar. Se tiver mais um comentário, a gente pode, se alguém lembrar de mais alguma coisa, a gente faz no final. A professora Diana vai fazer a apresentação dela hoje, que faz parte dos, dos segmentos de um artigo científico. Então, já está liberado para você compartilhar, professora. Se você quiser, pode começar. então, bom dia a todos. Aqui chegou recentemente. Eu vou compartilhar aqui. Todos estão enxergando? Sim, Estão enxergando em modo apresentação? sim. Sim, Sim, tá. Muito bem. Então, o tema de hoje é a submissão do artigo. E a questão é, depois de estar estruturado o manuscrito, o artigo, o que vem é a seleção do artigo, antes de seleção do artigo para poder ser submetido, né? Então, antes disso, vou começar com uma breve história de quando foi publicado o primeiro artigo, que foi em 1865, em 6 de janeiro, sim, el 6 de janeiro de 1600, perdão, el 6 de janeiro de 1865, 2 meses depois, el 6 de março, que foi um jornal francês, se publicou o Philosophical Transition da Royal Society of London, que ele já marcou como um modelo para os seguintes
revistas y modelos de publicación, de publicación. Finalmente, en el século XX, século XXI, pues ya sabemos que ha venido evoluindo todo o proceso de bases de datos y organización de las revistas científicas, en el cual lo ideal es publicar en una revista científica indexada, en la que la revista se somete a un proceso de análisis técnico, na qual ela é avaliada por diferentes critérios que objetiva que esta revista cumpre com todos os requisitos de qualidade para avaliar e selecionar o conteúdo que elas publica e finalmente também ser aceitadas para ingressar nas bases de dados. As bases de dados cada uma tem seus diferentes objetivos, o público que quer abordar, as áreas temáticas e seus próprios critérios de seleção. E eles têm como objetivo ter um controle bibliográfico, a publicação, a disseminação dos documentos e, além disso, permite que existan los indicadores estadísticos y bibliométricos. Mas assim, para seleccionar la revista, além do processo, do fato de submeter, que é o que a gente precisa saber para iniciar esse processo de seleção. Então, primeiro, é muito importante que seja uma revista indexada, mas ser indexada por si só não significa qualidade, significa que ela está adequada aos objetivos, está adequada aos objetivos que ela diz ter, que possui umas políticas de seleção e que estão os interesses das bases de dados. Adicionalmente, além de indexação, existe um índice bibliométrico, que é o factor de impacto, que foi desenvolvido por el Institute Scientific Information, que ele reúne um complexo conjunto de variáveis que permite avaliar a revista e determinar se ela o nível de qualidade que tem na revista, mas não sendo suficiente com esse factor de impacto, também se avalia outro critério, que é a citação que tem a revista. Se ela tem uma citação bastante ampla ou não, porque isso também é que tanto se está conseguindo difundir o que se está publicando. Em que a gente pode ver essa avaliação através do Journal Citations Report. Existem dois tipos de revista, periódicos de assinatura e periódicos de acesso aberto. Nos periódicos de assinatura, já cada um dos pesquisadores ou universidade paga uma anualidade, um valor individual, caso queira acessar a um jornal, se você não está dentro de uma universidade. Ou tem os de acesso aberto, que na verdade o que acontece é que a revista, o pesquisador, paga por publicar, para que todas as pessoas tenham um acesso gratuito ao que foi publicado. Dentro dos, ao igual que os periódicos de assinatura, os periódicos de acesso abertos também estão sujeitos à revisão de pares. Também obtêm factores de avaliação, como factor de impacto, factor de publicação. Também são depositados em bases de dados. E os pesquisadores também podem participar de comitê de ética. Uma grande diferença se tem a ver com
a parte de o acesso o domínio que tem o pesquisador com o artigo, o paper que foi publicado. Deixa-me aqui passar. Então, só para dar há muito tempo se vem falando de los benefícios do acesso aberto, já que há um aumento da citação e do uso, já que as pessoas podem, os alunos, estudantes ou pesquisadores podem aceder a eles gratuitamente. A retenção de direitos autoriais e dos autores. El impacto es más rápido porque también gera mayor citación, también al ter acceso gratuito. Bom, a desvantagem dela, e mais para nossos países também, é que às vezes os custos para publicar não são sempre tão acessíveis, e sobretudo para nossos países. Esas revistas tienen varios formatos que es importante en el momento de publicar, de definir la revista y publicar, entender que existen varios métodos, varias reglas que están clasificadas básicamente en 4 categorías y en la cual es importante o pesquisador ter claro en cuál de esas y cuáles son los regulamentos que debe seguir dependiendo da categoria na que publica. Além disso, tem umas licenças que quando a gente está preenchendo ou no momento de submeter o artigo, tem que estar ciente, e aí uns links que eu vou mostrar depois, de que tipo de licença você, ou que de direitos autoriais você vai permitir ou não com o artigo que está publicado. Então, isso também é importante ter em conta no momento da submissão. Existem várias ferramentas que ajudam a medir o impacto da revista e outros índices. Eu posso compartilhar com vocês. Hoje eu vou ser um pouquinho mais concreta, mas aqui eu listo várias ferramentas que podem ajudar nesse processo. Então, aqui eu listo como umas principais, como el Servier, da Springer, el Journal Citation Report que falei no início, o Scopus, Sigemago Journal e Country Rank, e Journal Indicator. Cada uma delas vai como avaliando e tem vários critérios que vocês podem observar nas páginas, nos sítios web dessas ferramentas, el Journal Metros e seleção de qualis ACAPs. Então, quais são os critérios mínimos de qualidade para a seleção de uma revista? Então, está a qualidade científica, o corpo editorial, o tipo de conteúdo, a regularidade, frequência e pontualidade na publicação, a normalização bibliográfica e a política da revista, e algo que se observa muito, o número de citações que a revista possui. Então, dentro da qualidade científica, a gente tem que entender, ser claros que hay una revisión de pares, que el proceso de selección es adecuado, que tiene unos criterios adecuados para poder hacer ese proceso de avaliación. Ya con el cuerpo editorial, que sean profesionales reconocidos en la área, que sean de varias instituciones do país e internacionais, porque isso ajuda no processo de avaliação, dos critérios de avaliação. Com relação ao conteúdo, então, os artigos científicos originais e revisão críticos sistemática
gera maior impacto científico. Então, assim, o conteúdo que tem na revista, o objetivo que tem na revista, deve ser coerente também ao conteúdo que você quer publicar, a informação que você deseja transmitir, porque também vai impactar no público algo ao qual nós, como pesquisadores, queremos chegar. Regularidade, frequência e pontualidade. Quando você vê a revista, cada um dos sites da revista, eles normalmente informam a cada quanto tempo eles publicam, quanto demora a revisão, e aí vocês vão ter uma ideia, dependendo do processo, se vocês querem publicar rápido, dependendo de qual seja o seu objetivo, vocês devem procurar essas informações dentro da revista para ter uma noção de como vai ser o processo. Com referente à normalização, a revista deve ter um ISSN, um registro de identidade, deve ter a existência do DOI, deve estar indexada em bases de dados nacionais e internacionais. Ela deve ter uma estrutura clara quando vocês ingressem dentro do site da revista para avaliar, para ver. Ela deve dar informações claras do qual é o objetivo, dos seus critérios éticos, das normas de publicação, porque vocês vão ter que ver, no momento que selecionem a revista, vocês vão ter que adequar seu artigo conforme a essas normas, e quais são os critérios de seleção. Também é importante ver o trabalho editorial. Aí revistas que podem não ter uma linguagem muito adequada, ou a forma como publicam os gráficos também não ser os ideais. Então, também é importante ler alguns artigos da revista que a gente vai publicar, para ter uma noção um pouco mais clara de como funciona, se a linguagem que utiliza é adequada ou não. A formatação dos artigos. As políticas da revista, é importante que vocês vejam os direitos autorais. Às vezes a gente publica uma revista e haja que de pronto pode subir o paper a qualquer site ou a qualquer repositório, e não é assim. A gente tem que revisar com cuidado quais são essas políticas, quais são esses direitos autorais. Algo que se vem falando também há muito tempo são os periódicos predatórios. De fato, para mim já chegou no e-mail vários e-mails. Publique aqui sua tese de mestrado para um livro, e aí te cobram uma taxa. E incluso já vários colegas tiveram problemas com isso, e terminam, a gente lê, e às vezes não é tão custoso, e diz, que legal, posso publicar. Mas, na verdade, a gente tem que ter cuidado, e normalmente esses e-mails que chegam insistentes, com frequência, são periódicos predatórios que só querem publicar, ganhar dinheiro, sem nenhum critério de seleção adequado. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado com esses e-mails, ou incluso ignorá-los, e mais bem entrar em processo de discussão com o orientador ou com os pares acadêmicos sobre esses temas, ou ir às fontes onde realmente se pode selecionar um bom periódico, uma boa revista. Há uma campanha que se chama Piense, Cheque y Submeta, que es con el objetivo precisamente de evitar esos periódicos predatórios. Só dando um resumen de que consiste na campanha, ele dá uns itens. Está esse site na qual ele dá uns itens. Ok, pense nestes pontos, né? Agora, se você selecionou a revista, verifique. Cada uno, ele dá como um checklist
verifique cada uno de estos itens da revista que você selecionou, e se todo está dentro do adequado, dentro dos critérios, se, por exemplo, neste verifique todo de ok, sim, então aí sim, submeta, tá? De passo à frente. Então, e isso para evitar como um pouco isso, deixar-se a gente de enganar ou deixar-se seduzir por, às vezes, preços, e-mails ou aquela coisa, publicar em um capítulo de um livro. Tá? Adicionalmente, eu acho que uma ferramenta que a gente tem no Brasil, muito boa, né? Que se fala bastante no grupo e na verdade, faz parte do processo de seleção, é procurar a classificação de periódicos en los cuales TACAPES, que na verdade é um sistema de avaliação e classificação de critérios semelhantes aos indexadores, e o objetivo é precisamente isso, dar acesso à informação científica. Eu mostrei vários sites atrás que ajudam nesse processo para ver as métricas, para ver, mas o próprio CAPES já fornece esta ferramenta para poder escolher os periódicos. Só como uma breve informação, ele surgiu em 1998, em 2008 houve uma nova versão que se mantém até hoje, e quando vocês entram na plataforma Sucupira, vocês vão poder observar aí, dependendo da área, eu já vou mostrar para vocês, e constantemente está passando em um processo de atualização, e ele está dividido em 8 estratos de ordem decrescente, em la qual está estratificado da seguinte maneira: a 1 e a 2 contempla periódicos de excelência internacional, B1 e B2 abrange periódicos de excelência nacional, de B3 a B5 considera-se os periódicos de média relevância, e a classificação C contempla periódicos de baixa relevância. Só para ter uma noção de como estão classificados. Quando você entra na plataforma Sucupira, vocês vão poder colocar a última classificação que eles realizaram, como é por áreas, sim? Esta avaliação, esta estratificação é por áreas. Nós somos da área da educação física, então vamos a procurar pela área de educação física. Quando você lhe dá ok, por exemplo, se eu procuro por uma classe, quais são os jornais, os periódicos, as revistas A1, ele já me vai dar um listado de quais são essas revistas. Se eu seleciono B2, igualmente, e aí vocês vão poder acessar a essas revistas, saber qual é a classificação de uma forma fácil e prática. Então, mas ok, eu já fiz todo esse processo, eu já entrei na plataforma Sucupira, vi quais são os jornais, falei com o meu orientador aonde podemos publicar, porque ele já tem uma experiência um pouco maior, já verifiquei os fatores de impacto, as citações, os critérios de direitos autoriais. Vou fazê-lo em acesso aberto ou vou fazer ou não, né? Vou pagar por publicar ou não. Então, uma vez definido todos esses critérios, definido a revista, aí a gente tem que começar a ler os critérios da revista. Eu adiantei aqui, eu peguei aqui um exemplo de uma submissão que eu fiz. Então, a gente tem que organizar conforme aos critérios da revista. Cada revista tem seus critérios, seus normas de letra, tamanho, figuras, formatação. Então, vocês vão ter que ler isso
dentro do próprio site da revista, organizá-los adequadamente como eles pedem. Então, por exemplo, quando você entra, eu trouxe aqui desta da Cerebelo, ele já vai ter uma guia de submissão e todas as instruções de como vocês devem realizar esse processo. Posteriormente, vocês vão ter que realizar um registro, criar uma conta, realizar um registro. Às vezes, se faz pelo próprio registro do orientador. Tudo depende de como se estén organizando. Aí, uma vez você faz esse registro, começa o processo de submissão, na qual você tem que escolher, tem que definir ou indicar que tipo de revista, que tipo de paper, que tipo de artigo você está submetendo. Posteriormente, ele les vai pedir outras informações. Aqui, este é como um passo a passo de lo que a revista vai pedindo no processo de submissão. Vai pedir que vai submeta figura por figura. Normalmente você precisa ter uma boa qualidade da imagem, os materiais suplementares. É necessário redigir, eu trouxe este como um exemplo de uma cover letter que vocês vão precisar procurar quem é o editor-chefe, a quem vão dirigir o cover letter, fazer a carta e vai ter que submetê-la também dentro da plataforma. Posteriormente, então, vienen as políticas de publicação, que foi o que eu falei um pouco anterior. Que tipo de publicação eu vou realizar, tá? Então, isso deve estar definido previamente a iniciar o processo de submissão. Também vem outro tipo de declarações, se há interesses, se há declaração de interesses ou não, isso a revista vai pedir. Se todos os autores concordaram com a submissão, se todos os autores revisaram. Também, bueno, tem outras informações aqui, e aqui no final a revista já vai mostrar um resumo de todas as informações que vocês submeteram. E aqui ao final, às vezes não, você pode ver que pode ter um pré-print. Eu, por exemplo, fiz isso com um trabalho meu, que já os dados foi publicado, mas os dados já estavam um pouco mais, já havia passado um bom tempo e a gente decidiu fazer um pré-print antes de uma aprovação final, só como para mostrar, además, mostrar os resultados um pouco mais rápido, mas isso é uma discussão que vai direto com o orientador, se se faz ou não se faz, tá? Tudo depende do objetivo e da necessidade que vocês tenham. Então, eu tentei ser mais concreta hoje, não estender-me tanto, mas com relação ao processo de submissão, então, esse pues como minha apresentação. Eu gostaria de saber se tem uns artigos. Eu decidi não aprofundar tanto em alguns pontos e ir um pouco mais concreto, porque, na verdade, cada um de nós, cada vez que queremos submeter um artigo, precisamos procurar em cada revista, entender bem que tipo de submissão vamos a fazer, que tipo de classificação. Então, isso é importante, né? Parabéns, parabéns, Di. Foi
uma apresentação bem completa, bem interessante. Eu acredito que vai agregar bastante conhecimento para todos nós. Nós temos sempre algumas coisas que a gente acaba cometendo alguns erros quando vai submeter artigos ou tudo mais, mas eu acho que tua apresentação foi bem esclarecedora. Eu quero só fazer um comentário. Eu acho que ali os extratos da Sucupira, eles foram atualizados, tá? É, quando você coloca os extratos A1 e A2 e já entra no B, se eu não estou enganado, os extratos agora são A1, A2, A3 e A4, tá? Então, teve uma pequena mudança ali só, Uhum. mas é algo bem sutil, assim, na hora de buscar. É interessante falar sobre os extratos que, eventualmente, se eles não estiverem na Sucupira, você, você pode buscar na Scopus. Você citou vários outros ali, e, por exemplo, aqui, pelo menos aqui no UFPR, se você vai classificar os teus artigos para algum concurso ou para alguma bolsa, e eles não estiverem na Sucupira, você pode usar essas plataformas como Scopus ou Web of Science para classificar eles. Mas parabéns, eu acho que é isso, ficou bem interessante. Eu vou passar a palavra para o professor Leonardo. Eu acredito que ele tenha muitas coisas para contribuir nessa fala de submissões. Obrigado, Di. Obrigada. Obrigado, Edilson. Parabéns, Di. Tava ótimo. Quer comentar alguma coisa, Diana? Sí, no, que na verdade, sim, está certo o comentário, o apontamento do Edilson de la última mudanças aí dentro do processo de classificação e talvez seja importante rever isso um pouco mais na frente. Não, é isso aí, tá certinho. Sabe qual é o problema? É que na página do Qualis continua valendo 2013 e 2016, né? Tá na página ali, né? E eles estão recolocando essa nova avaliação, que é bem isso, né? Agora vai de A1 a A4, depois de B1 a B4 e C, né? Só que é bem por aí, tá em fase de mudança ainda. Então, tá num processo, só que é importante saber que existe essa avaliação nacional, tá? Ela é uma avaliação que tem um sentido, tem um limite, óbvio, é muito importante para nós, porque envolve nos critérios de seleção de bolsa, muitas vezes como critério de seleção até para mestrado, doutorado, para concurso público, né? Tem pontuações do currículo que são baseados nesse. Mas tem também, é bem como o Edilson falou, tem outros locais que colocam já um sistema internacional. O Brasil ele é um pouco estranho nisso. Em termos internacionais, são poucos países que usam uma avaliação nacional, assim, uma nova avaliação, porque já existem várias, né, que a Diana comentou, né? Então, já tem essa. Saimago, por exemplo, é muito usado na Europa aqui, e eles avaliam nisso, são os Qs, né? Q1, Q2, Q3 e Q4 na área. Então, eles vão olhar muito para a revista, vão dizer, aquela revista é uma Q1, ela é uma Q2, e tem essa avaliação. Então, só para mais para confirmar algumas informações e tal, e trazer umas outras experiências. O que a gente faz no grupo, acho que também que acho que uma visão mais geral sobre a qualidade da revista. Eu tenho que submeter, eu tenho que escolher, a Diana falou de todos os critérios, mas para vocês saberem um pouquinho da experiência Locomotion, como nós fazemos, já deixando claro que não está errado ninguém, é só um jeito que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que vem funcionando muito bem. O primeiro critério para escolher uma revista é assim, primeiro são as questões ligadas ao próprio artigo, né, que a Diana falou. Ele tem a ver mesmo com o assunto, então esse é um exercício bom para vocês, tá? Porque parece óbvio, mas assim, quando a gente pergunta para os alunos, eles quase nunca leram os objetivos da revista, assim, e eu me coloco nisso também. A gente vai muito mais pela tradição, a gente acaba ouvindo e sabendo e passando por experiências até de publicação, e aí quando tem que escolher uma revista, a gente muitas vezes vai no atrator, assim, é aquela e tal. Mas é importante que leiam, tá? Então acho que isso é um bom exercício. Lê a missão, lê o que está sendo publicado nela, para ver se tem a ver mesmo com o assunto de vocês.
E ali tem alguns pontos que eu acho que eu poderia adicionar só para tornar prático a coisa, para não ficar etéreo essa informação. Mas na nossa área aqui, a gente tem muito assim, ó, olha, é um artigo, né, nós que trabalhamos com locomoção, né, é um artigo que trata com coisas mais clínicas, com desfechos clínicos, que a gente chama, sim, então, revistas clínicas vão ter mais peso nessa decisão. Às vezes não, olha, são assuntos que não tenham um resultado prático muito rápido, assim, e é muito mais mecanístico, a gente chama. Quando, na verdade, a gente está testando hipóteses, mas elas não se encaixam já num desfecho primário de saúde, etc. Por exemplo, quando a gente trabalha com os mecanismos minimizadores do gasto energético, né? Pêndulo invertido, qual é a relação da diferença de fase com o pêndulo? Será que nesse caso explica por que o pêndulo está pior ou não quando eu caminho em inclinação? Né? Então, nesse caso, a gente vai para revistas que muitas vezes são da fisiologia ou da biomecânica, que são um pouquinho mais genéricas, né? Como, por exemplo, o Experimental Physiology, que a gente publicou faz pouco tempo, o European Journal of Applied Physiology, né? Que o Marcelo publicou também faz pouco tempo ali, e a gente tem coisas submetidas ali. Então, tem essas decisões. A outra coisa que a gente faz, para falar também um pouquinho de exemplos, na área da corrida também, né? Na corrida, a gente tem ali mais revistas de Sport Science, que não quer dizer que na caminhada não tenha, também tem, mas é muito tradicional. Journal of Sport Science é uma das principais revistas de Sport Science. A gente tem publicado coisas ali. Ali aceitam assuntos mais práticos, assim. Então, isso nos ajuda a definir. Só que no Sport Science a gente tem um grupo de revistas dessa área que são genéricas, como o nome já diz, Journal of Sport Science, e tem outras que são mais disciplinares, por exemplo, Sports Biomechanics, né? Então essa é outra linha de raciocínio que a gente tem que fazer também, né? O nosso artigo ele está usando só ferramentas da biomecânica, se estiver, tem chance de estar publicando ali, né? Se não estiver, se estiver misturando um pouquinho com fisiologia e tal, aí muitas vezes a gente tem que botar numa revista mais genérica, que são de Sport Science, e tem outra também que a gente tem usado também, que tem um valor muito alto para nós, na nossa área, que são as revistas de medicina esportiva. São as clássicas Medicine Science, que é uma das top, né, nessa área ali, Scandinavian, que é uma revista muito boa também, que o nome é longuíssimo também, não vou nem me atrever, mas a gente costuma chamar de Scandinavian, Sports Medicine, mais um monte de coisa. E seria isso. E das de biomecânica a gente tem Sports Biomechanics, tem a própria Journal of Biomechanics, né? Tem a Journal of Applied Biomechanics. Então tem também essa linha de discussão. E tem mais uma área que a gente tem feito ao longo dos anos, que é muita área de controle motor, que conversa muito com essa área de clínica que eu comentei para vocês, né? E agora que eu estou vendo a Diana aqui bem maior também, a gente tem que sempre lembrar, a gente tem entrado muito na parte da neuro, né? E a própria Cerebellum, né? A Diana publicou 2 artigos, né, Diana, se não me engano, tu conseguiu, numa revista que é super boa e tal. A gente publicou coisas com esclerose múltipla também, na Multiple Sclerosis and Related Disorders, né? É uma outra revista também que a gente está entrando por causa dessa sub-área ali que a gente está fazendo. A própria Frontiers, né, que a Diana foi, acho que o nosso primeiro artigo foi, né, que não é em Physiology, é em Neuroscience, não, Diana? No, o primeiro artigo é na Cerebellum mesmo. Não estou dizendo que é o primeiro artigo. Em qual Tá. revista que tu publicou da Frontiers que não é em Physiology? No, Que es foi la Neurology. Es o artigo que recién fue aprobado, que fue na Frontiers Neurology. Uhum. isso. É isso aí. Então, a gente tem publicado muito em Frontiers e em Physiology, e a gente agora publicou nessa em Neurology, né? Que é também nessa área da neuro, assim, a gente tem publicado muita coisa que conversa muito com o controle motor, né? A gente teve o artigo de mestrado do Alberito, anos atrás, que foi na Motor Behavior, né? Uma revista muito boa, assim, da área de controle, embora o impact factor não seja muito alto, ela é muito respeitada. E aí eu aproveito... Bom, então falei, assim, de algumas decisões na hora de submeter que passa pela cabeça e eu acabo tomando essa decisão com mais experiência, mas os mais antigos eu acho que já têm me ajudado mais também para pensar essas coisas, né?
Essa é uma construção. Mas aí eu aproveito também para, assim, depois de ver tema, ver o nível da revista, tem uma coisa que é mais importante até do que, sempre foi mais importante até do que os sistemas de avaliação, que é a tradição da revista. E, de novo, para quem começa, para vocês, é mais complicado, porque vocês não têm tradição mesmo nisso. Não é um defeito, não é uma crítica, né? É só uma constatação. Então, claro, é mais difícil de ver isso. Mas a gente vai pesar muito, gente. Assim, mais importante do Impact Factor, do Saimago, é o peso da revista, que é um termo um pouquinho qualitativo, sobre a respeitabilidade dela entre pares, tá? Que claro que tem a ver com o Impact Factor, mas vocês vão ver que não é sempre, não é sempre. Vou dar um exemplo, tá? O Journal of Applied Physiology, tá? É uma das melhores revistas da ciência do exercício. Se sabe que está nos top 5 do mundo, mas, claro, assim, para quem é da área, né? Ela tem um Impact Factor de 3,2, coisa por aí. Por exemplo, a gente publicou um artigo na Biology, que era na Biology, né, Edilson, que tu estava junto, aquela do mestrado do Onésimo, se eu me engano, da MDPI. É Biology, acho que é. Bom, mas Acho que foi sim. uma que tem um Impact Factor de maior do que 5, tá? Maior do que 5. Mas certamente, se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido 10 vezes, entre 10, a Journal of Applied Physiology, né? Porque ela tem um outro peso, assim, ela tem um outro peso de respeitabilidade. Então, isso também, e aí, por exemplo, na área da neuro, a Cerebellum eu não conheço tanto, eu tenho que ligar lá para o Jonas, tenho que ver com eles, cara, tá boa essa? Ele, não, tá super boa. E as diferenças daquela história ali, só ele sabe, porque ele tem um percurso maior e a Diana que está fazendo esse percurso também na área da neuro. Então, tudo isso vai pesar muito, tá, na hora da escolha da revista. Essa respeitabilidade entre os pares, esse é o termo bonito, para dizer que é tradição mesmo, tá, mas isso é bem importante. A outra coisa que eu dou de dica assim para essa fase, é mais mental mesmo, é uma questão assim, ó, eu vou dizer para vocês, geralmente o aluno não bota na linha de trabalho o exercício de submeter, tá? É uma coisa engraçada e não é que é engraçado, é meio óbvio porque claro que só quem já fez isso muitas vezes começa a notar o que é esse trabalho de submeter, é uma trabalheira, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai submeter, nós estamos fadigados. É bem isso, e não tem outra palavra. A gente já está na capa da gaita, né? Porque a gente já fez todo o trabalho, a gente já escreveu, a gente já revisou. E aí vai lá na hora de submeter, a gente acha que geralmente é uma coisa rápida, e quase nunca é. A experiência parece, putz, lá fui eu, mas daqui a pouco a gente nota que, olha, o trabalho é esse, eu tenho que dar horas para isso, porque não é nada, não é nenhuma novidade para quem já fez isso várias vezes. Então, tem que gastar tempo. Só que a questão é essa, a gente fica às vezes fadigado e com pouca paciência. E aí a grande dica é assim, ó, o que vocês acham que é ter paciência, vocês têm que triplicar isso, né? Para poder revisar bem o texto. Tem uma fase que não é para todas as revistas, hoje em dia está mudando um pouco isso, mas de algum jeito a gente tem que fazer, que é quando tiver terminado a submissão, que a Diana mostrou muito bem, muitas revistas, elas criam um PDF, né? Algumas não, mas de qualquer jeito a gente tem que fazer alguma revisão disso, tá? E aí a gente tem que revisar esse PDF com muito cuidado, né? Essa fica a dica assim dessa submissão, porque ali aparecem os problemas que a Diana colocou. Olha, a figura ficou boa, quase sempre tem problemas também. A gente acha que tem, mas se tem muita figura, alguma ficou com a qualidade ruim, né? A gente tem que mudar lá os pixels da revista, tem que tornar a coisa boa. Mas a gente vai ver lá no draft final, nesse PDF. Tá? A gente costuma chamar de draft, a gente revisa, né? E é esse texto que vai ser revisado pelos revisores, por isso tem que ter muito cuidado. E outra coisa que eu acho que é importante, já puxando a palavra, né, Diana, a gente vai puxando uma coisa e vai lembrando de outra, mas eu vou tentar também controlar e não falar tanto. Mas uma coisa que é super importante no processo de são, uma delas é a questão de sugerir revisores, tá? É muito importante que o pesquisador sugira revisores, porque tem uma questão psicológica, tá? De mostrar também para o editor que tu conhece da área, então tu sabe quem são os potenciais candidatos para fazer uma boa revisão. E o grande cuidado que a gente tenta fazer é o seguinte, não botem aqueles que vão só salvar tua pele,
botem também, botem em primeiro lugar aqueles que vão realmente revisar bem a área. Então não adianta assim, olha, eu conheço 3 doutores, que um virou meu melhor, é o meu amigo de infância e é da área de engenharia, o outro, vou só dar o exemplo mais forte para entender. O outro cara é da ciência do exercício e ele é um cara apaixonado pelos meus olhos, então tudo que eu falo ele adora, então esse cara não tem erro, só que o problema é que ele não entende nada do assunto que tu está publicando, e mais um terceiro lá que é talvez vamos botar assim, um ex-professor teu que é doutor, mas faz anos que não publica nada. Quando o editor pega esse texto, ele vê lá os 3 nomes e ele diz, esse cara está de sacanagem, ou ele não entende da área, ou ele está com más intenções, né? Então, isso aqui já vejo que é um cara que não entende bem. Vamos usar os melhores termos, poderia ser uma avaliação até pior, né? Então, muitas vezes, isso já mostra uma fraqueza do trabalho, tá? Enquanto que se tu bota gente que está publicando na área, tem peso, etc., isso dá uma consistência. Então, tem que ser bem pensado isso aí, tá? Os revisores. De novo, com quem tem mais experiência nisso e tal, porque isso é importante para a qualidade do trabalho, no fim das contas. Não é só porque vai ser aprovado, não. É sim porque tu vai conseguir melhorar teu trabalho com essa crítica e tal. E aí, falando disso, uma outra coisa de submissão que às vezes também a gente não dá conta, e cada vez mais as revistas estão pedindo, são a contribuição dos autores. Tá? Esse é um exercício pesado, tem revistas que até indicam, olha, para ser autor tem que ter feito tal e tal coisa. A gente vive falando disso, né? A gente já falou até nessa linha de aula, mas a gente tem que descrever essas funções muito claramente. Por exemplo, ou é mais comum, não com todos os orientadores, mas com a maioria, muitas vezes é não fazer as coletas de dados. Então, é normal que eu não esteja nas atividades de coleta de dados, tá? O orientador, né? Isso é normal. Ou ter algum outro pesquisador que não esteja. É normal também, às vezes, algum pesquisador não estar num processo de análise de dados, né? Não precisam estar todos. E na estatística, por exemplo, é quase impossível estar todos do jeito que a gente faz, que é sempre entre 5 a 10 autores, tá? Então, não todos. O primeiro draft do texto, primeira escrita, também não. Isso é muito comum que seja algo feito pelo primeiro autor, pelos autores principais ali, o primeiro autor, com alguma ajuda do último autor, tá? Uma ajuda mais substancial, vamos chamar assim. Isso é mais normal. Agora, é muito importante que todos leiam o texto, tá? Essa é uma coisa que também não está escrito em todo lugar, mas é um processo nosso. Para ser autor de um artigo, ele tem que ler o texto, ele tem que ser capaz de auxiliar em alguma coisa. E aí vem a questão, mas eu sou um cara de bolsista de iniciação científica, estou lendo a Natália aqui. É óbvio que, sei lá, vai pegar, não vai ser em todo assunto que ela vai poder dissertar um monte. Mas nesse caso eu sugiro para vocês, reforcem o trabalho, mesmo tendo feito muita coisa. Mas eu já coletei tudo, sozinho, né? E analisei até boa parte dos dados. Tá bom, mas se tu não entende bem para onde vai isso, ainda falta questões de autoria. A autoria ela tem que também, aí vem uma regra geral, né? A pessoa tem que entender os resultados principais do estudo para se sentir autor. Tá? Essa é uma discussão que às vezes até é um pouco injusta, né? Porque, poxa, como assim? Se eu coletei tudo, eu fiz tudo, eu tenho que ser autor, né? É bom que seja, e no grupo sempre tá? Vou dizer para vocês até, quase sempre é. Só que o que a gente faz? A gente faz com que a pessoa tente fazer um pouco mais também. Ela pegue o texto e vá revisar alguma coisa, vai, às vezes, ajudar até numa revisão mais ortográfica, talvez, ou ajudar numa qualidade de figura, revisar lista de referências, que também eu sei que não é um grande, mas ele tem que ajudar em alguma coisa também nessa outra parte textual ali, tá? Esse é um esforço que a gente tem que sempre delimitar. Não é exato, a gente usa o bom senso, e no grupo sempre a última palavra é a minha, tá? Por essa experiência, né? E eu peço sempre a paciência de todo mundo que entendam, mas tem que ser a minha, tá? Não pode ser do aluno ou de um colega, de um outro. Não, é a minha que eu coordeno. Né? Por exemplo, no artigo da Diana aqui foi o Jonas lá, e aí eles viram do jeito deles e tal. Mas aqui com a gente é assim, para ter esse equilíbrio das decisões de autoria, tá? E depois vocês vão ver, isso aí varia um pouquinho, segundo a revista, ela vai exigir alguma coisa ou outra, mas é muito importante, tá? Deixa eu fazer só um exemplo, aí eu termino.
assim, eu me lembro de uma seleção de mestrado, onde um aluno, uma vez um candidato, chegou e disse o seguinte, estava lá com o currículo dele, a gente olhou o currículo, a gente tinha que analisar o currículo. A gente disse, olha, o teu artigo, o 10º artigo teu aqui, eu queria saber qual a, qual a mensagem principal do artigo. E o aluno, o candidato, respondeu assim, professor, esse artigo não era o meu, esse era da minha colega. E então não posso lhe dizer nada sobre o artigo. Bem tranquilo, assim, esse não era o meu. Não, tudo bem, não era o teu, mas qual é a mensagem principal? Ele, infelizmente, não, mas muito tranquilo, assim, né? Ou seja, se vê que tem grupos de pesquisa que às vezes variam muito sobre essa situação de autoria ou não. Só que tem uma coisa que é indiscutível. A pessoa, quando vira autor do trabalho, ela tem que ser capaz de defender o trabalho. Então, isso até eu digo para os colegas, e para mim é um grande desafio, né? Eu tô nessa também, não é fácil, tá? Mas para vocês que têm menos publicação, né, estejam muito atentos sobre isso. Participaram do trabalho, inclusive leiam esse trabalho, entendam bem eles também em vários processos, não só da submissão, da discussão, mas também no pós, porque senão fica muito chato. É uma coisa que fica, os prints são eternos, né? O currículo é eterno, está lá o trabalho. Então, e tu tem que ser capaz de defender aquele trabalho. Então, isso envolve também essa decisão toda, que está ligada a uma submissão também, tá? Então, lembrem disso. E aí eu encerro, passo a palavra para outro. Desculpa o tempão aí que eu falei. Pessoal, uma coisa que eu não falei, que bom que Leo trouxe de alguns pontos que eu não sei, viajei e não falei, mas outra coisa, às vezes a gente com certas autorias, às vezes a gente tem colegas que a gente trabalhou por igual, ou seja, que não hubo, está o primeiro autor e coautores e afinal os professores. Mas às vezes quando entre dois colegas o trabalho foi, digamos, igual, muito similar, é possível descrever que a autoria foi igual para o sea, para esses dois autores, que às vezes se fica definindo quem fica o primeiro autor, o segundo. Não, é possível, por exemplo, às vezes nesses momentos críticos que duas pessoas trabalharam igual no projeto, na construção do artigo, tem que colocar e definir que o trabalho foi por igual entre estes dois pesquisadores. E acho que isso é importante porque às vezes, para não entrar, às vezes nessas discussões que podem ser solucionadas muito facilmente dessa maneira. Lembrando, Diana, que também para essa primeira autoria ela pode ser condividida, né? Ela pode ser né, compartilhada e o último também, tá? E Eles os chamam últimos também, que, por exemplo, compartilhamento agora do seniorship é o termo, né? Que é uma tradução pode ser da senioridade do trabalho, tá? Pode também ser feito. Isso ajuda quando tem mais de um grupo participando em codivisão com o trabalho. Desculpa, Diana, te cortei, tu ia falar. não cortou nada, eu já havia terminado. Mas é bom que não é só para o aluno ou o autor como tal, sino também para os professores responsáveis que estão normalmente ao final. Que o professor lhe deu o nome, senior, qual foi o nome? Seniorship. Seniorship, ok. E o primeiro é o first authorship, né? Não sei se os colegas têm alguma mais pergunta, não sei se todos aqui já passamos por o processo de submissão, né? Obviamente, depois de que vem todo o processo de submissão, já com a resposta, há que reescrever. Quando chegam as correções, a gente tem que fazer novamente um cover letter, uma carta de resposta, com cada uma das respostas, sendo bem amável na forma de responder. E submeter novamente
tudo com as correções solicitadas e normalmente indicando onde foi que se realizou a correção, né? Para o revisor novamente saber onde foi que, para realmente poder definir, né, de onde foi que foi realizada a correção solicitada. Então, acho que isso também é importante, já várias vezes eu, incluso por inexperiência, sobretudo no início, eu ia corrigindo e não marcava nada. Isso já era um trabalhão, porque depois tudo retorna de novo. Então, é bom ter em conta isso. Verdade. Soltem. Por favor, professor, desculpa. Não, é verdade, tá. Eu posso. Parabéns para a Diana pela apresentação, pela aula, muito legal mesmo. E acho que o slide que eu mais gostei foi aquele print da tua pasta ali, dos documentos que tu teve que preparar para enviar, porque é bem aquilo assim. E é isso aí também que o professor falou, que é uma tarde assim, porque as primeiras ali, tu não tá preparado assim, né? Ah, tá, tô com o Word ali, tô com o Word pronto, deu, vou lá submeter. E tu começa a entrar no sistema, tu vê que eles pedem isso separado, aquilo separado, a tabela tem que ser aqui, a cover letter, os highlights, e tu começa, tu vê, tem... E às vezes os documentos que eles pedem dentro do sistema não tá descrito, detalhado no site aberto ali, né? Só quando tu faz o login, tu tá lá dentro que tu vê que tem mais um documento. E daí é horas, assim, então realmente aquilo é uma fileira de arquivos, então é o Sim. processo mesmo, né? Isso, e de fato, só para contar a los colegas, uma experiência que aconteceu há pouco tempo, até a minha com Edilson e com André, há uma semana atrás, que eu mandei uma de um pré-artigo que ainda não está terminado, e assim, é entender que é diferente o processo de submissão ao processo de envio de revisão para os coautores, né? Às vezes, por exemplo, a gente, por tentar economizar tempo, a gente gasta mais tempo, porque, assim, para esse processo de submissão, tudo tem que estar bem separadinho, como disse André. Mas, para o processo de revisão, para os colegas coautores, é importante enviar tudo no mesmo documento, porque facilita a leitura. Incluso eu me acolho a essa forma, porque realmente facilita, mas no processo de submissão tem que ser separado conforme a revista pede. Uhum. Sabe, cara, aprendendo assim, eu vi uma técnica aqui do pessoal do grupo lá do The Wolf, né, que eles mandam o Word assim, e as figuras eles mandam num PowerPoint. Claro, alguma, né? Daqui a pouco uma maneira de trabalhar assim, daí cada slide é uma figura e daí eles vão comentando as figuras dentro do slide ali, sabe? Enfim, é uma maneira de também daqui a pouco de organizar, sabe? Ah, daí, Mas me tira essa dúvida, é bem legal isso aí. Eu vi, né, num artigo deles, mas eu não sei se é porque a figura ela fica num formato mais original, que é onde eles já podem mexer. Talvez esse é um adicional de estar no PowerPoint ou não, porque eles não devem fazer ali também, né? Ou fazem a original. não, não, acho que eles devem fazer e jogam para ali e Hum. fazem os comentários ali. Ah, entendi. Por um lado fica organizadinho as análises dos gráficos. E tem que entender uma coisa também, o grupo do Deu, convido para vocês também, quem quer ter aula sobre como fazer figuras, usando imaginação, eu quero me inspirar, vão atrás dos artigos do grupo do Devolf e do Laquanite, que vocês vão ver, assim, os artigos com 12 figuras, eles acho que vão buscar na revista qual é a que deixa os caras mais de 10 figuras, porque eles fazem figuras fantásticas num número incrível, assim, né? Que muitas revistas nem deixam, né? Às vezes nos limitam a 3, 4 e nem consegue. Mas os caras têm uma imaginação, assim, é uma experiência que o André
tá tendo ali de dentro mesmo, com um grupo desse, mas vejam o que os caras fazem, vocês vão ver que não é pouca coisa mesmo. Então, se for ver pelo resultado que dá, o troço funciona mesmo, porque saem umas figuras muito, muito, muito legais mesmo. É, tô aprendendo ali, vendo, né? Experiência, sim, mas parece que a espinha dorsal do estudo é as figuras, assim, sabe? Eles fazem primeiro as figuras e daí depois eles começam a escrever o documento, assim. A ordem do processo. Claro, já tem problema de pesquisa, de hipótese, assim, para as Sim. figuras, né? Mas é primeiro a figura e depois eles vão escrevendo. Isso me lembra, o Cavanha também fazia isso. Dava muito tempo às figuras, a gente fazia análise nas figuras também. É muita coisa parecida, né? Que provavelmente o Williams também, que é o mentor do Devo, ensinou ele vem do Cavanha, né? Há muito tempo, mas são obras de arte mesmo. Acho que aí tem o peso até italiano das artes, assim, porque eles têm a questão do design. E vocês vão ver, são figuras que trazem muita informação, são muito ricas, assim. Da minha parte era isso, gente. Não, vocês estavam comentando, eu fazendo parênteses. Mais algum comentário da galera aí? Bom, parece que não. Val, Mandar um bom por dia. favor. Eu cheguei atrasada, aí fiquei quietinha aqui. Bom dia a todos. Valzita, saudades. Tudo certo por aí? Tudo. Bom, Então fechamos. Acho que a gente encerra a reunião de hoje. Muito obrigado, Di, pela tua apresentação, obrigado aos colegas pela presença. Na semana que vem nós teremos, então, uma prévia das apresentações do salão. A gente vai orientar os bolsistas e eu vou atualizando o pessoal da reunião no grupo, que será provavelmente também 100% online. No mais é isso. E muito obrigado. Eu vou parar a gravação. A gente pode jogar um pouco de conversa fora. Saudades, pessoal. Saudades de todo mundo, tá?